o que é o tráfico sexual nos Estados Unidos e está realmente acontecendo? O que é que temos em termos internacionais? Qual é o problema que temos agora? Sim, então isso não é um problema periférico. A maioria das pessoas quer acreditar que é. Este é um empreendimento criminoso de crescimento mais rápido no mundo. Sério? Mais do E que é drogas, mais do que... o que está crescendo mais rápido. Sério? Competindo com o tráfico de drogas agora, porque você pode É o que está vender crescendo mais rápido, entendi. crescimento rápido. Mas em termos de números, está chegando perto do tráfico de drogas. E a razão é que você pode vender um pacote de cocaína uma vez, mas pode vender uma Meu criança, Deus. sabe, 10, 20 vezes em um período de 24 horas. Então é muito lucrativo e é enorme. É um negócio enorme. Agora existe... É um produto renovável, quer dizer, Exato. você pode reutilizar, Isso né? mesmo. Não quero dizer dessa maneira, mas Mas é assim que é eles como veem, eles então fazem. sim. Uau. Então você realmente começa com um problema maior aqui, que é a escravidão moderna. Pessoas não controlando suas próprias vidas. Seu próprio corpo, sua própria vida. Estima-se que haja cerca de 30 milhões de escravos no mundo hoje e cerca de 10 milhões são crianças. E são vendidos para coisas diferentes. Cerca de 2 milhões de crianças são forçadas a entrar no comércio sexual, o resto é trabalho escravo ou até mesmo tráfico de Sério? órgãos. Meu Deus. Então eles trabalham em... Então há quantos na categoria de escravidão sexual? Quantos? Eles estimam que há 2 milhões. Isso é do Departamento de Estado da ONU. 2 milhões de crianças. Mas minha experiência me diz, porque estamos em 26 países, estamos infiltrados, estivemos em todos os lugares, e se você está em trabalho escravo, é apenas uma questão de tempo Para para que usarem sexo. para sexo também. Uau. É intercambiável. A escravidão... Então como é que a gente pode ganhar dinheiro com essa pessoa, Certo, né? uma vez que você possui alguém, você acha que os possui como um objeto, então você fará o que quiser com eles, Uau. certo? Como é possível, quer dizer, existem pessoas agora escravizadas na América ou é internacional? Então, ótima pergunta. Quando as pessoas me perguntam sobre os Estados Unidos, a maioria das pessoas prefere dizer, isso está acontecendo muito longe, e eu mesmo que só faço assim, não vou ouvir Pois isso. é. E a verdade é que nós somos a principal demanda, vou começar por aí. Nós que mais compramos Estados o Unidos. produto. Meu Deus. Somos os principais consumidores de material de exploração infantil. Só não fazemos na América, né? Bem, estamos. Deus. Vou chegar lá. Então, somos o principal consumidor, o que significa que nós somos o mercado. Então, sim, somos os turistas sexuais. Meu grupo e a aplicação da lei estão mirando e capturando no exterior que machucam crianças. Mas recentemente... O que você diria? 80% do consumo é da América? Depende. Nos mercados do sul da fronteira, na América Latina, sim. Uau. Mas Sim, na mas- Ásia, Na Ásia talvez é meio a meio. Nós e os depois... locais. Sim, e muitos locais geralmente compõem a maior parte do mercado do lado consumidor. Mas os Estados Unidos se tornaram, no ano passado, um dos 3 principais países de destino para o tráfico. O que significa, Para que outras pessoas venham para cá. certo, os traficantes dizem, olha, é nesse mercado que eu quero entrar. Se eu conseguir entrar no país, vamos realmente ganhar muito dinheiro. E, portanto, eles estão tentando trazer seus escravos para o nosso país. Porque assim, então as pessoas da América não vão precisar viajar. Certo. Isso é loucura, cara. É loucura, Eles loucura. trazem as pessoas para cá. Sim. Crianças, Sim. adolescentes. Uhum. E então eles são escravos por que Seja quiserem. para trabalho ou para sexo. E não é como... Onde isso acontece? É em LA? Boa pergunta, porque eu posso ir para um país em desenvolvimento, onde a infraestrutura não é tão boa e a aplicação de lei enfrenta dificuldades. E você pode ver crianças sendo vendidas nas esquinas, na praia, você só precisa saber onde ir. Você não vê isso aqui. Aqui é principalmente online, Uau. na Darknet. Então, nossos guerreiros lá fora estão lutando e encontrando as crianças, ou a força-tarefa de crimes na internet, as forças policiais locais. Esses caras têm as ferramentas para entrar e basicamente se infiltrar em organizações criminosas que estão usando essas plataformas para encontrar crianças. Mas por 17 anos trabalhei como operador disfarçado de alguma forma e comprei e vendi uma criança em cada plataforma Para de com mídia isso. social. Na rede social? Mas sim, muitas vezes começa lá. Começa lá e depois leva a chamadas telefônicas privadas e de repente você está negociando um acordo para uma Pessoalmente. criança. Para com isso. Uhum, Há quantos... Então você faz isso há 17 anos. uhum. Como você entrou nisso originalmente? Eu já ouvi essa história, mas eu quero que minha audiência saiba. Como você sabia disso e decidiu se dedicar a isso? Então, comecei na CIA e eu me preparei para a vida toda para combater o terrorismo. Mesmo antes dos 11 de setembro, era isso que eu estava estudando. Na verdade, me formei na pós-graduação com um diploma muito único em terrorismo, Sério? em 2001. Uau. Então, as portas se abriram para nós trabalharmos onde quisermos. Eu escolhi a CIA e estava trabalhando na área de combate ao Você estava terrorismo lá. envolvido com terrorismo antes do 11 de setembro. Sim, Não já sabia estava. que isso ia ser tão grande, E foi tipo, né? meu Deus, aqui vamos nós. Então um dos terroristas, e vão se lembrar, o nome era Mohammed Atta, que atravessou a fronteira e
estava se preparando no México e atravessou a fronteira e lançou os ataques nas Torres Gêmeas. Isso simplesmente... Eu estava na CIA durante o 11 de setembro e eu pensei, eu falo espanhol. Quero estar naquela fronteira para combater o terrorismo e proteger o país a partir dali, daquela posição. Após o 11 de setembro, veio a criação do Departamento de Segurança Interna. Então, fui um dos primeiros a mudar de área e entrei para o Departamento de Segurança Interna. Tornei-me um gerente especial, um operador disfarçado, achando que iria trabalhar em questões de Onde você se terrorismo. posicionava naquela Eu época? estava no posto de entrada de Calexico, na Califórnia. Perto de Tijuana ou Fica a cerca de 160 quilômetros a leste de interior? Tijuana. Entendi. Sim, perto de San Diego, Uau. bem naquela Muitas pessoas fronteira. entram porque não é uma grande cidade, né? Sim, exato. Há 3 postos de entrada lá, é muito movimentado. Uau. Há muita atividade criminal atravessando aquela fronteira. Drogas, pessoas. Então, estávamos encontrando túneis e era... Sério? Meu escritório ficava bem na fronteira, no posto de entrada. Eu estava adorando a vida. Mas depois de 6 meses fazendo isso, eles me chamaram e disseram: achamos que é hora de começar uma unidade de combate ao tráfico de crianças. Eu disse, o que é isso? Quero dizer, como o resto do mundo. Sabe, tráfico de crianças? Em 2001, você poderia pesquisar tráfico de crianças no Google e não apareceria nada. Ninguém estava falando sobre isso. Então até mesmo eu pensei, eu nem sei o que é isso, acho que não quero fazer isso. Voltei para casa, contei para minha esposa e ela disse, de jeito nenhum. Estávamos começando uma família, tínhamos filhos, e ela disse, não quero trazer essa escuridão para a nossa... Eu não quero saber o que as pessoas estão fazendo com as crianças, sabe? Quantos anos você tinha? Provavelmente 25, 26 anos. Então, tive que contar para meu chefe, não, eu não vou fazer isso. Eu estava realmente com medo de fazer isso porque esse cara me intimidava. Grande, tinha 1,93, bigode grosso, branco, usava botas para trabalhar. Você sabe, um daqueles caras, toda a vida dele na fronteira, e eu não queria dizer não para ele, mas eu estava praticando meu discurso literalmente no espelho, certo? Tipo, ok, como vou fazer isso? E minha esposa entra no banheiro chorando, ela não costuma ser muito emotiva, e eu disse, o que houve? Ela disse, não dormi nada a noite passada. Ela disse, pelo mesmo motivo que achamos que tínhamos que dizer não a isso, porque temos filhos, essa é a razão pela qual precisamos dizer sim. Porque entendemos como uma infância deveria ser, e se for verdade, nem estávamos convencidos ainda, mas se for verdade que milhões estão sendo traficados dessa maneira, como nós podemos permitir que isso aconteça? Não fazer nada, certo? Uau. Então eu disse sim, e entrei nisso. Então Foi você já cerca de... praticava o discurso e decidiu, ok, eu vou me comprometer. Isso se resumiu a uma única palavra. Tô Sim, dentro. farei isso. Ele me colocou para trabalhar imediatamente e, cara, foi 1000 vezes pior do que eu poderia imaginar. Logo de cara, foi tipo... Quando foi o momento em que você disse assim, eu vou assumir isso como a minha missão de vida, não como só parte do meu trabalho? Foi a primeira vez que eu vi uma criança que estava nos vídeos. Pensei, é isso. Eu tive que tomar uma decisão naquele momento. Então, o que aconteceu foi que recebemos informações de um homem americano que estava sequestrando crianças no México e contrabandeando-as para os Estados Unidos, e em San Bernardino. Você pode pesquisar esse caso, o nome é Earl Buchanan. Você pode pesquisar no Google e aprender tudo sobre o caso. Ele tinha um complexo em São Bernardino, onde estava levando crianças e filmando seus atos sexuais com elas. Não, ele fazia sexo com elas e filmava? Sim, e E filmando, depois vendia online ou... mantendo para si e compartilhando com as Meu pessoas. Deus. E então, esse cara está cruzando a fronteira, e estamos lá, e conseguimos tirar a criança, um menino de 5 anos. E foi o momento em que ele Um correu... menino de 5 anos, meu Menino de Deus. 5 anos. Eu reconheci do vídeo. Ah, não. E eu pensei, meu Deus, nunca vi uma das crianças do vídeo. E eu fiquei pensando, eu tive uma reação física, eu não sabia se conseguiria lidar com isso. E então a criança, de certa forma, sabia que éramos os mocinhos, certo? Então ele corre em nossa direção e pula nos meus braços. Para com isso. E ele está me segurando e tremendo. Eu apenas pensando, meu Deus, ele fala inglês, ele fala espanhol, talvez os dois, não sei. E ele falava um inglês perfeito, que me assombrou porque a única razão pela qual ele falava era porque ele tinha estado com esse cara desde que ele foi levado quando era um bebê. Meu Deus. E ele me disse, como nenhum garoto de 5 anos jamais teria que dizer a alguém, ele disse, eu não pertenço aqui. E a dor foi tão intensa para mim, porque eu pude imediatamente multiplicar essa afirmação por milhões de crianças. E foi isso. E então, isso levou à invasão do local. E nós encontramos mais 11 crianças. Não. Qual a faixa Sim. etária? Cerca de 6 a 12 anos. Uau. Então esse foi o meu ponto. Eu tive que tomar uma decisão. Eu fui para casa depois dessa operação. Foi sua primeira operação Foi a primeira vez. Eu já tinha feito de muitos casos. pesquisa.
onde fizemos o lado de receber, então fizemos os mandados de busca e prisão de pedófilos que estavam recebendo vídeos de estupro infantil. Mas não tinham Mas isso crianças foi lá, né? certo. Essa foi a primeira vez que vi uma das crianças do vídeo. Isso mudou minha vida. Mas a mudança seria, ou estou desistindo para sempre, ou estou totalmente dedicado. Porque não dá para... É demais para ficar no meio termo, não dá para ser moderado Certo, nisso, certo? Depois de 2 ou 3 dias, eu fui para casa, para minha esposa, e ela não sabia o que estava acontecendo. Entrei em casa e vi meus filhos, certo? Eles estavam brincando e se divertindo. E essa criança estava literalmente a 19 quilômetros de distância. Essa criança, isso estava acontecendo com ela, e toda a dicotomia de como podemos estar na mesma comunidade e aqui é o inferno e quase o paraíso é aqui para essas crianças que têm tudo, e eu simplesmente perdi a cabeça. Não consegui lidar com isso, vi meus filhos sendo machucados. Oh, cara. E entrei em colapso mental, literalmente caí de joelhos, minhas pernas cederam e caí, e minha esposa achou que eu estava tendo um ataque cardíaco ou Uau. algo assim. Ela correu dizendo o que houve, e eu digo, eu desisto, eu saio ou eu me comprometo totalmente, eu não consigo, isso é terrível. E foi minha esposa, mais uma vez, quem disse, ela me acalmou e disse, olha, é difícil. Eu sei a dor, está claro que você está sofrendo com algo, mas como isso se compara ao que aquela criança sofreu? Meu Deus. E eu disse, não, você está certo, Você é não isso. tá vivendo isso. Sim, eu pensei, como me senti culpado, tipo, que estupidez, eu estava de joelhos, levantei rapidamente e disse, estou dentro, 100%. Mas o que aconteceu, e chame isso de sorte, providência, seja lá o que for, para mim foi especial, é que o menininho tinha um colar, aquele menininho de 5 anos. E sua irmã tinha dado o colar a ele quando eles foram separados por Oh, Buchanan, meu entende? Deus. Era uma pequena dog tag. E ele me deu. Ele sabia que eu tinha que encontrar sua irmã agora. Oh, não. Sim, e nós conseguimos, a Oh, meu resgatamos. Deus. Ele me deu o colar. E eu tentei devolvê-lo e ele disse, é seu. Foi quando ele estava me abraçando e eu pensei, ok, coloquei no bolso e não pensei muito sobre isso. Mas mais tarde, um dos meus filhos encontrou e perguntou, de onde você tirou isso? E eu fiquei pensando, como conto isso pro meu filho? E contei o que eu pude pra ele. Ele me disse, não é legal que aquele menininho colocou o seu nome no colar, pai? Eu disse, mas o quê? Meu nome não está no colar. Ele disse, sim, seu nome está aqui. E de fato, virei o colar e aquela pequena peça tinha uma passagem da Bíblia, do livro de 1 Timóteo. Então, para mim, eu já estava pensando, o que vou fazer? Vou desistir? Vou me dedicar totalmente? Aquele colar, eu E pensei... aqui tá o sinal. Foi como se aquele menino, quer ele soubesse ou não, acabasse de me dar uma missão. E eu usei aquele colar com todas as operações que fiz a partir daquele momento. Era meio que meu símbolo, tipo, agora eu estou dentro. Sim. Uau. E aí você começou localmente aqui na América, né? Certo. E depois começou a ir a diferentes países, né? Certo. E você começou indo pra América do Sul, originalmente. Sim, porque o que aconteceu em 2006, aprovaram uma lei chamada Adam Walsh Child Protect Act. E isso mudou minha vida. As pessoas não percebiam, para nós agentes, como isso aconteceu, mas mudou os requisitos estatutários. Tínhamos essas leis sobre turismo sexual que diziam que você não podia viajar para ter relações sexuais com uma criança, mas você tinha que provar que o perpetrador tinha intenção em seu coração e em sua mente enquanto estava em solo americano antes de partir, o que significa que antes de 2006 não tínhamos nenhuma condenação. Então, o Adam Walsh Protect Act disse não mais. Você não precisa provar que ele estava pensando nisso em solo americano. Agora, tudo o que você precisa provar é que ele saiu e cometeu o ato. Sério? E agora iremos responsabilizá-lo como se tivesse cometido um crime em nosso solo. Sério? Então, é uma lei Então agora, se revolucionária. você for pra outro país e pagar por sexo com uma criança ou não pagar por isso, você ainda pode ser preso aqui. Aqui. Isso é E incrível. não há dupla punição. Aliás, você pode cumprir 10 anos no México e depois mais 20 nos Estados Unidos. Uau. Sim. Qual é a lei, eu suponho, em relação a sexo com menor de idade? São leis diferentes ou como é que isso funciona? Como... Em cada estado existem leis Aham. estaduais diferentes e também leis federais, então depende da jurisdição, e é tudo muito variado, na verdade. É, Internacionalmente é a mesma coisa, está meio que em todos os Entendi. lugares, o que é ótimo ter essa rede de segurança. Caso o cara receba apenas 2 anos em algum país estrangeiro, nós falamos bem, pegamos você quando você voltar. certo. E vamos tratá-lo de forma diferente. Então, em sua opinião, isso está acontecendo muito na América? Ah, é constante. Sério? É constante, sim, não conseguimos acompanhar a demanda. Metade de nossas operações são internas. As pessoas não percebem isso, acham que só atuamos no exterior, mas também apoiamos operações aqui. Fornecemos unidades caninas que farejam mídia digital. Talvez tenha visto isso em Festa do Como Clone, o eles vídeo. farejam mídia digital? Eles são treinados como um cão farejador de drogas, mas são treinados para farejar pequenos pendrives, porque o que acontece é que os Eles perpetradores, escondem bem. pedófilos, eles escondem, e essa é a evidência, quero dizer, encontraremos a criança. Isso pode nos levar onde a criança Sem está. chance.
Mas esses caras estão escondendo porque sabem que a polícia pode chegar, então eles escondem nos tapetes, nos assoalhos, ou onde quer que seja. Bem, temos cães que correm até lá, porque eles são treinados para farejar o metálico, Isso ou é o que quer que loucura. seja. Sim, e pegamos esses caras. Então, implantamos algumas dezenas desses cães, certo? Eu adoro fazer isso, porque são animais lindos. E nós acompanhamos os resgates, tipo... Cinnamon Bark é um dos nossos cães Cinnamon e... Bark. doTERRA, essa empresa de óleos Aham, essenciais, na é. verdade, pagou por Uau. ele. E eles dizem, você pode dar um nome, vamos chamá-lo de Cinnamon Bark. Isso É um é dos produtos incrível. deles, então... Cinnamon Bark. Nós temos Spike, nós temos... E eles literalmente têm... Spike salvou 10 crianças. O Isso é Cinnamon Bark incrível. salvou, e é legal. E você olha para esses cachorros e pensa, eu Meu simplesmente amo Deus. vocês. Uau. Por quanto tempo você foi agente antes de sair e começar a sua própria fundação? Como foi? O que aconteceu foi que, depois que essa lei foi aprovada, eles formaram um grupo e basicamente disseram, ok pessoal, vamos cumprir isso. Saia, encontre americanos. Que fazem isso? Sim, e eles me colocaram na equipe e me enviaram para a escola de disfarce e disseram, agora finge ser um pedófilo ou um traficante. Ok, o que é uma escola de disfarce? Como é Escola isso? de Como é disfarce. isso? Foi insano, porque eles me enviaram para a escola de disfarce para me ensinar como ser um pedófilo. Para com isso. Como pensar como um... Como falar com... Isso mesmo, como entrar. Uau. E eu chego lá e eles me levam para uma sala, é tipo um estúdio como esse, certo? Há um espelho de 2 lados e eles vão me avaliar. Porque no final das contas é interessante, eles nos disseram, não podemos treinar nenhum de vocês para ser um agente disfarçado. Estão aqui para determinar se vocês são um. Porque é algo muito específico, é como atuar e você tem que ser capaz. É difícil, então é uma avaliação, certo? E eles têm esse agente disfarçado que é o instrutor. Mas ele é um dos principais caras do governo dos Estados Unidos e ele está interpretando o papel de um contrabandista general. E assim, as pessoas estão chegando, os candidatos como eu estão chegando, um por um, para serem testados. E eles dão a cada um papel diferente. Tipo, ok, você é um contrabandista de drogas, você é um terrorista. E você tem que fazer esse cara acreditar. Acreditar em você. É. Sim. Então chega a minha vez e ele não sabe o que está por vir, certo? E eu me sento com ele assim e começo... Quero dizer, estou tropeçando em todas as palavras. Há câmeras por todos os lados, estou tipo, sou péssimo nisso, é horrível. E agora tenho que mencionar crianças. Cara. Então, eventualmente, eu menciono o assunto. Ele diz as palavras fora do personagem, o que significa corta, e ele olha para os caras atrás do espelho e diz: o que vocês estão fazendo? Estão me pregando uma peça? Eu tenho uma filha de 1 ano. Não vou brincar com isso. E ele saiu. E eu fiquei tipo, o que está acontecendo? Então o inspetor entra e diz: Tim, resumindo, olha, estamos em território desconhecido agora, cara. Temos que traçar esse caminho. Então eu me senti muito sozinho. Na verdade, o que fiz foi... Porque ainda não havia um currículo. Você criava um. Estávamos criando. E comecei a ler todos os livros sobre a última vez que sabíamos que a escravidão existia. Então, estou lendo sobre... Foi assim que Harriet Tubman se tornou minha heroína. Estou lendo seu livro, sua história. Frederick Douglass, Harriet Becker, Sério? todos os abolicionistas. E não foi uma decisão casual chamar nossa fundação de Operation Underground Railroad, porque usamos as táticas que eles usaram. Eles eram agentes disfarçados, eles eram... Como eles usavam a mídia, como usavam os políticos, era como se fossem gênios, eles descobriram isso. E eles são nossa inspiração. Uau. E nós construímos o currículo em grande parte com base nisso, nessas histórias. Uau. Então no começo eles disseram, não, você é realmente ruim, mas depois disseram, ok, você tem que descobrir porque não temos um currículo. Sim, eventualmente descobri, então eles me enviaram para o exterior e... Pra onde foi? Principalmente, eu falo espanhol, então eles me enviaram principalmente para a América Latina. Entendi. Trabalhei na Guatemala, no México, na Costa Rica, no Caribe, na Colômbia. E o problema é que houve uma consequência não planejada para tudo isso. Porque se eu não conseguisse encontrar o americano dentro do prazo permitido para o orçamento fornecido, eu tinha que voltar para casa. E você tem que... Então haverá informações, eles dizem, precisamos de você na Costa Rica, temos informações que 3 caras moram lá, estão indo pra lá agora, eles estão vendendo meninas e meninos também, estão comprando, seja lá o que for. Então você tinha informação, tinha que encontrar, descobrir onde eles moravam, a cidade Exato. que eles estavam. E Exato. então estabelecer um report com eles, né? Isso mesmo. Então não era tipo, vamos invadir sua casa. Tem que ser Ah, não. amigo dos caras. Ah, sim. Sem chance. É de dar embrulho no estômago. Como foi sua primeira vez? Embrulho no estômago. Conhecendo esse tipo de... Eu estou sentado cara a cara com esses vermes e eles tiram o celular e dizem: ok, aqui está o que temos. Não, crianças. Temos crianças de 4 anos, temos de 10 anos, temos... Estou olhando para as fotos, Tem que estou fingir tipo... como se quisesse isso, E né? eu tenho que fingir. Tipo, é horrível. Estou fazendo isso aqui em cima, estou sorrindo e no meu estômago é só agonia.
Quero atravessar a mesa e destruir esse cara, mas se eu fizer isso, nunca encontraremos as crianças. Então é um jogo mental que vai te destruir se você não estiver constantemente se preparando e Uau. constantemente... E como você administra a energia, a linguagem corporal, quando você sabe que, no fundo, você está contra isso, mas tem que, na sua mente, enganar uma pessoa? Como eles não percebem que é uma farsa? Como você domina a arte de persuadir quando você é É contra? apenas prática e mais prática. Primeiro, eles te enviam como um operador secundário, então você meio que observa e interpreta o papel de alguém que está apenas observando. Então, eventualmente, você se torna um operador principal, o que eventualmente eu me tornei. Então, é apenas prática e é interessante, mas eu não posso realmente responder isso porque, como eu disse, até mesmo os instrutores diriam, não podemos te ensinar como fazer isso. Você entendeu Nós estamos ou não? aqui para dizer se você entendeu ou não. Uau. E é isso que aconteceu. Você já sentiu porque você tem que entrar nessa mentalidade de um pedófilo e de alguém que está vendendo ou comprando crianças, que isso poderia te enganar a sua cabeça e você se tornar assim um dia? Isso já passou pela sua cabeça? Como você mantém sua mente poderosa contra esse tipo de... Não, a resposta é não, porque uma vez que você vê isso, um ser humano decente, eu nem te sobrecarregaria com o que é. É, Porque você vê o que é, o tipo de exploração e os vídeos que são feitos com crianças. é muito horrível. Você nunca seria capaz em sua mente, e assim, é um soco no estômago e piora cada vez mais. De jeito nenhum. Piora cada vez, e quero dizer, se algo... Isso faz com que você fique menos interessado em qualquer tipo de curioso. sexo. É. Quero dizer, estou meio que me abrindo aqui. Mas no meio de um caso, eu volto para casa e fico tipo, Precisa ficar sozinho, é. Sim, eu nem consigo. Minha pobre esposa fica tipo, você não me ama? E eu fico tipo, não, Uau. querida, só que eu... nem consigo. Você tá emocionalmente abalado, né? Sim, você está apenas destroçado. Isso te quebra. Você precisa se desintoxicar. É horrível. Então como foi isso na Costa Rica pela primeira vez com você? Acho que você disse que foi na Costa Rica, né? Ou talvez eu tenha inventado, mas como foi essa primeira vez pra você? Sim, então, um dos casos mais interessantes em que trabalhei, onde isso meio que foi consequência não intencional que o governo dos Estados Unidos não esperava, ou eu não esperava. Então, eu me envolvo, certo? Estou profundamente envolvido com esses caras. Sou amigo deles, eles confiam em mim. Pode ser questão de semanas ou talvez um mês até encontrarmos as crianças e chegarmos a esse ponto, mas se eu não encontrar o elo, o vínculo, a conexão, a ordem do governo é volte para casa. Mas é como se eu voltar para casa, tudo isso vai por água abaixo. E assim, isso era coisa pela qual eu lutava. Uau. Até que me empurrasse longe demais e eu tivesse que dizer, então eu desisto. E foi um caso na Colômbia e um caso no Haiti, ambos. Eu estava fazendo os dois ao mesmo tempo e fui longe demais. Fui além do que deveria ter ido, de qualquer maneira, mas me envolvi muito profundamente. E eles disseram, somos os americanos, Tim. Não podemos sustentar isso, Washington vai fechar. E não foi culpa de ninguém, só não há jurisdição. Então, a menos que tenha americano envolvido, você não pode ir até alguém na Colômbia. Se eles estão envolvidos, você não pode fazer nada. Certo, certo. Porque é só na América A única jurisdição que tenho é no tribunal do ZEUA, então tenho que encontrar uma pessoa do ZEUA. que tá comprando crianças. Uma criança ou um agressor, que é dos qualquer Estados um. Unidos. Entendi. E então, nesse caso, na Colômbia, encontramos uma mina de ouro de... Não posso chamar assim, mas encontramos um grande número de caras ruins. E quantas crianças eles tinham? Mais de 100 Uau. crianças. Seriam mais de 100 crianças, então eu não culpo meu chefe de jeito nenhum. Ele fez o que tinha que fazer, então ele disse, você tem que voltar para casa. Porque não tinha americano envolvido. Não dá, não há nada que eu possa fazer. Ele fez tudo o que pôde para manter e impulsionar e fazer acontecer, mas chegou a um ponto em que simplesmente não dava mais. E foi quando eu tive que tomar uma decisão. E liguei para minha esposa e disse, o que eu faço? E ela disse... E minha esposa, ela é muito estável, muito inspiradora, eu diria. Uhum. E ela disse, é óbvio o que você faz. Você acha que pode salvar as crianças? Eu disse, estou confiante de que vamos salvar mais de 100 crianças. Ela disse, então você larga o emprego. E nós vamos procurar. Você faz a coisa certa primeiro e depois espera. Sempre faça a coisa certa. Como você pode conviver consigo mesmo? Então ela disse, como eu posso conviver comigo mesma? Quero dizer, chegou a um ponto com minha esposa em que eu estava lutando para ficar e fazer esse trabalho e ela disse... Ela encerrou o debate com essas palavras e são exatamente essas palavras, porque eu nunca vou esquecer, porque elas penetraram na minha alma. Perfurou, é? Me perfuraram, sim. Ela disse, eu não vou deixar você arriscar a minha salvação Uau. por não fazer isso. Uau. Ok, então, se alguém precisa encerrar um debate com alguém que ama, essa frase funciona. É uma frase poderosa. Uau. Foi isso, pensei, ok, se é assim que você se sente, então estou dentro. Saímos, pedimos demissão e começamos a Você não operação. tá ganhando milhões de dólares, você tem um emprego com o salário do governo, você... Eu não tenho economias. É. Na época eu tinha 6 filhos, entendeu? Quantos anos você tinha? Provavelmente cerca de 30 anos. É. E eu não tenho economias.
É, e tá gastando milhares, né, em que comida para Sim, crianças, eu né? disse, Catherine, vou te dizer uma coisa. Era outono, junho ou dezembro. Eu disse, em junho não teremos mais comida. Não sei como vamos alimentar as crianças. Ela disse, isso não importa. Uau, Ela disse, como pode conviver consigo uau. mesmo? São 100. Você está certa e você é muito mais corajosa que eu, ok? E aí você pensou, eu tenho que proteger ela, eu tenho minha família, tenho que estar seguro, tenho que Ah, foi um mês prover. difícil. Vários meses difíceis. Foi em dezembro de 2013. Oh, meu Deus. E eu estava um caos. Um caos. Então isso foi há 7 anos. Sim, E o que aconteceu em seguida? Você saiu do emprego e depois voltou para Colômbia e o que sim. você reuniu os Vingadores para te acompanhar e como é que você Sim. Eu tenho dinheiro suficiente para fazer isso. E há uma. financiou por conta própria? Sim, sim. Não estou ligando para um Precisa advogado, comprar tipo. armas, precisa comprar material, precisa. Precisamos comprar tudo o que precisamos, sim. Estou ligando para um advogado. Estou tipo, como faço para criar uma organização sem fins lucrativos? Acho que a melhor maneira de fazer isso. Então, eu não fazia ideia do que estava fazendo. Bem, vamos te ajudar a criar. E consegui que algumas pessoas doassem e nós simplesmente fomos em frente. E tínhamos os dois casos. Um no Haiti, que é outra história poderosa, e a Colômbia. Ambos foram meio que motivos pelos quais eu saí. Sim. Eu não tinha dinheiro para voltar para casa. Então eu ficava pulando. Eu ficava indo e voltando entre o Haiti e a Colômbia até termos sucesso. E tivemos em ambos os casos. Ambos foram casos loucos e acabamos resgatando mais de 120 crianças. Caramba. E o que Sim. acontece depois que vocês entram, pegam criminosos, desmantelam a operação e há 100 crianças? O que acontece com essas 100 crianças nos próximos 10 anos? Como é que acontece? Essa é a parte mais importante, a pergunta mais importante. É a pergunta que fazemos primeiro. Antes de nos envolvermos com parceiros de aplicações da lei, primeiro de tudo, sempre trabalhamos com a aplicação da lei, não somos o governo independentes. local. A aplicação da lei do governo local dirá aqui estão nossos serviços. Neste caso foi fácil, porque, como agente, eu já estava trabalhando com eles. Aham. Eu tive que sair, então eu disse, estou de volta. Perdi minha insígnia e talvez minha vida, mas Vale estou de a pena volta. fazer. Mas eu trouxe os recursos e uma aliança de ex-policiais dispostos a entrar nessa operação. É. Então, nós dissemos, não podemos fazer nada até sabermos o que acontece com as crianças. E assim, o que fazemos é ter um departamento de assistência pós-resgate, que é nosso departamento mais importante, que se associa a organizações locais não governamentais, que são centros de assistência pós-resgate. Eles existem em todos os países. E então nos associamos a eles e dizemos, podemos resgatar essa quantidade de crianças, quantas vocês podem acolher? E acolher significa cuidar. É. Porque você não Financiar, sabe abrigar, alimentar, educar. até que eles vão para a universidade, porque muitas vezes, mais da metade das vezes, eu diria, não há uma família esperando por eles de braços abertos. Não há família, que é como eles foram levados em primeiro lugar, ou a família faz parte do problema. Porque estão sendo pagos, Estão vendendo, recebendo estão grana. sendo pagos. E assim estabelecemos essas parcerias para que, quando as crianças são resgatadas, saibamos exatamente. Na verdade, os parceiros de assistência pós-resgate estão conosco quando a operação acontece. Eles vão direto para as crianças, dizem, vocês estão seguros, não são os vilões, porque as crianças pensam, Elas não sabem. estou sendo preso, o que está acontecendo? Então nós organizamos para que a equipe de assistência pós-resgate esteja imediatamente no local e o processo de cura começa. Eles podem ser potencialmente adotados por outra família ou ficar numa instituição, Certo. numa casa, algum tipo de Sim. instituição. Exatamente. Agora, o que acontece? Você disse que parece que metade dos pais estão envolvidos na venda dos filhos, especialmente na Ásia. Eu ouvi falar disso muitas vezes. É como uma forma de amor, dizer quanta grana você pode trazer de volta pra mim. Eu não sei se eu tô Sim. exagerando, mas Sim. qual é a psicologia por trás disso? Onde é que eles sentem que não é algo ruim? Às vezes eu ouvi falar que, em alguns casos, é parte da cultura. Como é que você, como pai, você pode fazer isso? Como se chega Então, você nesse está ponto? completamente certo, como você está descrevendo, é assim que é. E é algo que eu não consigo compreender. É quase como se eles estivessem tão desesperados por Porque são muito dinheiro, pobres, é. são tão pobres, e eles apenas pensam, bem, acho que eles têm que compartimentalizar e normalizar a atividade sexual, mesmo que seja com sua filha de 12 anos. Eles pensam, você só tem que... Isso é o que temos que fazer. Muitas vezes é cíclico, é geracional. É. Então é como, Foram isso é o que eu tive que enviados, fazer, é. então é isso que você tem que fazer. E precisamos mudar isso. Isso tem sido parte do problema, porque quando é culturalmente aceito, às vezes as leis também refletem isso e, portanto, em muitos países fomos lá e ajudamos a estabelecer suas leis onde elas não existiam antes. E muitas vezes eu diria que a maioria dos primeiros casos que investigamos em um determinado país é a primeira investigação deles também. Então fornecemos as ferramentas, construímos laboratórios forenses digitais, por exemplo, construímos um no Sudeste Asiático que atende a 4 ou 5 países lá,
E fornecemos a ferramenta que eles nunca tiveram antes para acessar a Darknet, para encontrar onde, rastrear IPs onde Que loucura. a pornografia infantil está sendo distribuída. É uma coisa louca. Então, a América é a maior consumidora de tráfico sexual? Somos os maiores consumidores de material de exploração infantil. Pornografia, então. Pornografia pornografia sexual infantil. infantil. Somos Sim, os os maiores maiores consumidores consumidores. do mundo. E também um dos maiores produtores. Sério? Sim, portanto somos a demanda. Meu Deus. É por isso que temos E por que a sucesso gente no tá tão exterior. bagunçado? Eu acho que tem a ver com, em primeiro lugar, é a internet, o acesso à internet, é a tecnologia prontamente acessível aqui, que nos permite usar torrent, darknet, onde podemos aprender rapidamente como usar isso. É software e de repente você está dentro e, portanto, requer um certo nível de tecnologia. Então temos uma grande população com muita tecnologia. Não acho que em termos per capita seja muito por aqui. É apenas que temos os números e a tecnologia, e isso juntos mais criam... fácil, né? É um acesso fácil, sim. Então as pessoas se tornam viciadas em sexo mais facilmente nesse país, em massa, do que em outros países. Então existem viciados em sexos no mundo todo, a gente só tem mais acesso pra poder explorar isso, né? Esse tipo de coisa. E temos 300 milhões de pessoas que têm esse acesso, então isso cria uma demanda grande neste país. E o quão fácil é? Eu nunca vi pornografia infantil, nem sei o que é, como seria, mas se eu quisesse na internet agora e... Muito fácil. Quanto tempo levaria? Tipo, 30 minutos? Menos. 5 minutos? Se tiver alguma habilidade, Você pode Não, simplesmente você não digitar vai esse pesquisar tipo no de Google, coisa? não. Ok. E ninguém tente isso, porque a Eles polícia vão vai atrás de rastrear você. vocês. Não é tão fácil assim, como apenas uma busca no Google, mas existem maneiras, se você entender a Darknet, como diferentes Eu redes nem sei o funcionam. que é Darknet, é uma loucura. Então se você conseguir acessar isso, então você pode encontrar rápido. Se você Eles estão tivesse... sempre atualizando as novas coisas, ou... Sim. Nos últimos 3 ou 4 anos, houve um aumento de 5.000% em novo conteúdo infantil. Está crescendo loucamente. Então quer dizer que eles estão fazendo isso porque estão ganhando grana, as pessoas têm que pagar por isso, é de graça, ou... Não, eles ganham dinheiro. Eles vendem. Eles vendem, sim. Caro. Você compra acesso Não a certos acredito, é lugares tipo de redes. assinatura. Não acredito. Sim, então você acaba viajando, entra nesse mundo, entra nas redes e agora você está viajando para se envolver e se Ter tornar um relações ofensor. É o que sexuais. chamamos de ofensor de contato, onde E ter agora... relações, é. Ofensor de contato. Ofensor de contato. Ok, entendi. Sim. Cara, é um mundo totalmente diferente. Desculpe, sei que estou trazendo escuridão para esse belo Não, programa, tá tudo desculpe. bem. Acho que é importante educar as pessoas sobre como viver uma vida melhor e como a gente se educa constantemente sobre desafios diferentes, né? E precisamos fazer isso porque o problema é, considerando o fato de que somos a principal demanda e estamos em terceiro lugar em países de destino, isso significa que os pedófilos estão aqui e nossas crianças estão aqui. Eles estão misturados entre esses grupos, então os pais precisam acordar e entender os aplicativos que seus filhos estão usando. Tivemos um cara a apenas 30 minutos da minha casa, há algumas semanas, que estava jogando com 2 meninas de 6 anos, de Indiana. 6 anos de idade. Esse cara tem 42 anos. Tipo no Twitch ou alguma coisa... Bem, começou no Facebook. Essas crianças estavam no Facebook, então a maioria dos jogos hoje tem a capacidade de você poder jogar com outras pessoas. Em outras plataformas, né? De qualquer lugar do mundo, e é divertido, é legal. Mas os pais que não cresceram com essa mentalidade e essa tecnologia, eles pensam que seus filhos estão apenas jogando no computador, porque quando eu era criança era o Atari. E você estava jogando no Você não computador. estava jogando com outras pessoas. Certo. Portanto, os pais não imaginam, ele está jogando aquele joguinho fofo, está bem. Ele está jogando há 6 meses com um pedófilo. Sem chance. De Salt Lake City. E o cara pegou as crianças, as meninas de 6 anos, 2 delas, para tirar a roupa e tirar Não. fotos nuas. Como? Não estou brincando. E ele simplesmente as dessensibilizou. Elas podem ler, ou ele pode falar com elas e simplesmente disse, tirem suas roupas, coloquem a câmera no Sem chão. chance. Sim. E o procurador-geral pegou o cara e o prendeu. Sério? Mas isso está acontecendo em massa, especialmente agora. Nunca vimos isso como estamos vendo agora, porque as crianças estão fora da escola. Estão fora da escola, presas em E os casa. pedófilos estão sem trabalho. E podemos rastrear, podemos acompanhar as conversas deles na Darknet. E eles continuam dizendo, época de colheita, as crianças são presas Não, fáceis. eles não fazem isso. Sim. Estão Eles sim. não estão fazendo isso. Até 6 milhões de relatórios adicionais no Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas em comparação com o mesmo período do ano passado. E nem sabemos das ramificações. Levará anos para que algumas dessas vítimas apareçam, porque esses caras estão... As linhas estão lançadas no momento. Oh, meu Deus. Damos como certo a infraestrutura das escolas e dos programas extracurriculares e esportivos. Damos como certo o quanto isso mantém nossas crianças seguras desses predadores online. Porque é lá que eles estão, Então é online. mais fácil de pescar agora, né? Sim, porque os pais estão preocupados com seus empregos, procurando comida. As crianças, bem, elas são orientadas a pegue o smartphone, pegue o laptop. Certo.
Fique aqui, jogue jogos, faça suas tarefas É quase menos escolares. seguro estar num tablet do que num programa extracurricular, né? 100%. Menos seguro Você ficar ouve em casa. histórias sobre o Larry Nassar, acho que Sim, o o dos Estados médico, Unidos, de ginástica. ele era tipo, ok, você achava que seus filhos estavam seguros Sim. no programa de treinamento, mas isso aconteceu com centenas de meninas, né? Mas é menos seguro ainda É um online. ponto importante. As pessoas dizem, eu fico preocupado com o programa extracurricular, isso e Esse é aquilo. um médico credível, está criando vídeos Certo, educativos. isso também acontece. É. Mas em termos de números puros, isso é muito mais ameaçador, porque há milhões de É pedófilos. mais fácil de fazer isso. Há milhões de crianças. Eles sabem que os pais não estão prestando atenção porque estão preocupados com seu sustento. É. E eles simplesmente têm acesso às crianças, começam a jogar com elas, se tornam amigos delas no Facebook ou em qualquer outro lugar, e de repente é algo terrível. E quais são 2 ou 3 coisas que os pais podem fazer agora que têm essas informações para poder proteger seus filhos contra qualquer tipo de agressor sexual? Então, a coisa mais importante é entender os aplicativos que os filhos usam, entender as plataformas de mídia social em que os filhos estão, saber se as pessoas podem acessá-los facilmente, rapidamente. E esse é o problema. Os pais simplesmente... Se você tem minha idade ou mais, nós perdemos isso. Certo. Perdemos a internet, então não crescemos entendendo, com hormônios em fúria e cérebros não desenvolvidos. Não tivemos que lidar com a internet também. Nossos filhos têm, e, portanto, os pais simplesmente não sabem que existe um cuidado educacional. Quais são os mais desafiadores ou é qualquer um nas redes sociais? As redes sociais, em qualquer lugar onde você possa se conectar Qualquer com pessoas coisa. más. Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram, não Certo, importa. certo. Os pais das meninas de 6 anos que mencionei disseram, não tínhamos ideia, pensávamos que as crianças estavam apenas brincando no computador. Uau. Não, elas estavam brincando com um pedófilo no jogo de crianças, seja lá o que fosse. E, portanto, os pais, isso é a coisa mais importante. Saiba o que seus filhos estão fazendo. Entenda os aplicativos. Se precisa de ajuda, entre em contato com o provedor de internet. Você pode enviar os registros de todos os... Você é o dono desse telefone que você está dando ao seu filho, certo? Certo. Eles podem lhe fornecer um registro de cada site visitado, de cada jogo Conversas, jogado. Cada Qual conversa. conversa o pai pode ter com seus filhos, seja eles de 5 ou 15 anos, para que pelo menos possa educá-los sem assustá-los? Mas o que um pai pode dizer, quer saiba que algo está acontecendo ou não, para preparar para isso? É uma ótima pergunta, e para mim, tendo 9 filhos, você realmente precisa meditar, orar e focar em cada criança individualmente e personalizar essa resposta. Uau. Porque se você entrar cedo demais, pode machucá-los. É um assunto difícil. Mas se você perder o momento, entrar tarde demais também pode machucá-los. Então, quando eles começarem a fazer perguntas e quando você sentir sua intuição, felizmente tem minha esposa que posso perguntar quando é hora disso com esse filho. E agora, ok, vamos conversar. Então, o que você diz também é personalizado para o que você acha que eles estão prontos para ouvir. Mas você precisa estar à frente disso. Seja qual for a resposta, a chave é ter um relacionamento próximo com seu filho, ser amigo e pai ao mesmo tempo e se conectar com a alma deles para que você possa obter essa inspiração, ok? Então agora é hora. E aqui está o que eu vou te dizer. Com frequência não dizemos nada porque não queremos falar sobre sexo. Isso abre toda a porta sobre a explicação das abelhas e as flores e os pais simplesmente ignoram. Certo, E é a pior coisa que você pode fazer. Porque então outra pessoa vai ensiná-los e eles vão se machucar. Então é apenas sintonizar com aquela criança. Essa é a responsabilidade que você tem como pai de ser um líder e ter conversas difíceis. Eu ainda não sou pai, então não estou ansioso por isso, mas também sei que vou me preparar para isso e ter coragem para poder ter essas conversas difíceis. E como você categoriza um pedófilo e quantos deles tem na América? Qual a Bem, definição? alguém que busca ativamente interação sexual com uma criança. Contato presencial, não. Não, eles ainda são pedófilos, pode ser. Eles podem ainda não ter se tornado um agressor físico, mas todos querem se tornar. É como alguém que assiste pornografia, certo? Um adulto que assiste pornografia. Não acho que alguém assista pornografia com esse sendo o fim, certo? Certo. Eles querem agir eventualmente. E é assim que os produtores de pornografia infantil são também. Eles estão procurando eventualmente agir e se tornar um agressor físico. Loucura, cara. E É quantos tem terrível. por aí? Não posso te dar um número exato, mas sabemos disso. O fato de que há 2 milhões de crianças em escravidão sexual. Pense em que tipo de número justifica essa demanda. 50 vezes mais por aí, né? Exato. É como qualquer outro Se mercado. uma porcentagem vai agir. Se precisam de 2 milhões de crianças, significa que o mercado é 50 vezes maior. 2 milhões na América ou no mundo? Em todo Global, mundo. ok. Sim, mas o número nos Estados Unidos continua aumentando. Estimamos que haja algumas centenas de Uau. milhares de crianças. Mas esse número, aproximadamente 18 mil mulheres e crianças são contrabandeadas para os Estados Unidos a cada ano, com o propósito de serem exploradas como escravas. E é uma transação financeira, 300 mil crianças ou é abuso sexual? Tipo, Sim, há uma mistura. É uma mistura dos dois.
No caso, pra mim, que fui abusado quando eu tinha 5 anos por um cara que eu não conhecia. Tá brincando? Eu Sério, não ele sabia era o disso. filho da babá, ele devia ter uns 16, 17 na época que eu tinha 5. É uma das minhas primeiras lembranças que eu tenho. Meu Deus. Por 25 anos eu não contei a ninguém. E isso moldou a minha vida. Aconteceu apenas uma vez. Eu nem consigo imaginar algo acontecendo repetidamente e não me sentir confortável ou seguro. Isso impactou profundamente a minha forma de pensar, de agir, de como eu era defensivo e sentia que todo mundo tentava me prejudicar. Era como se estivessem tentando abusar de mim, todos estivessem tentando se Sim. aproveitar. Isso se manifestou em todas as áreas da vida, no esporte, professores e relações, parcerias de negócios, até 6 anos e meio, 7 anos atrás, quando eu me abri, comecei a me curar, comecei a falar sobre isso pela primeira vez. Por 25 anos ninguém sabia. Uau. E foi uma das coisas mais difíceis para mim, poder falar sobre isso. Então, eu sabia que isso tinha poder sobre mim, porque eu estava com tanto medo do que aconteceria se as pessoas soubessem disso. E quanto mais eu falava sobre isso com a família, amigos, depois publicamente aqui no meu programa, e o momento em que não era mais assustador para mim foi quando eu percebi que minha cura estava realmente começando, né? Sim. E tem sido uma jornada incrível de 6 anos de curar o passado e de deixar ir, de poder perdoar. Obviamente eu não vou esquecer, tá sempre comigo, mas a capacidade de ter paz no coração e seguir em frente e ver o que eu tô fazendo daqui pra frente pra garantir que outras pessoas não sejam abusadas, né? Sim, É, exatamente. O que você está fazendo é tão importante porque esse é o problema. As pessoas, para se curarem, elas precisam começar a tem que falar falar sobre isso. sobre isso. Sim, É a única maneira de curar, começar a compartilhar com alguém, seja um pastor, um terapeuta, um certo. parente que você confia, um amigo. Mas quando você guarda isso e não conta a ninguém, você vai sofrer pra sempre, né? Por muito Agora tempo. imagine, isso aconteceu É uma uma vez com vez. você. E Imagina daí, acontecendo todo dia, todas as semanas. sim, imagine então, certa vez eu estava com um neurologista porque eu precisava entender o que estava acontecendo com essas crianças. Ele disse: Tim, deixe-me mostrar algo a você. Ele me mostrou 2 cérebros em exames cerebrais. Os cérebros de 2 crianças. Ele disse: Você vê o que estou. Você vê essas cicatrizes? Sim, o que está acontecendo? Ele disse: Esses cérebros é de um acidente de carro traumático. O outro é de uma criança que por 5 anos foi abusada sexualmente. Eu fiquei tipo, o quê? Semelhantes. Então é isso. Quero dizer, isso cria cicatrizes físicas no seu cérebro. Completamente, é. Pois é. E esse é o problema. Então a parte da Estresse reabilitação crônico, e. medo crônico, essas coisas diferentes que surgem. Sim, na verdade cria danos físicos no cérebro, que É. exigem cura física desse cérebro. Que. É. Por emocional, física, Certo? E espiritual. quando vi isso, não consigo te dizer o quão motivado eu fiquei para voltar lá e simplesmente começar a derrubar essas casas, porque isso é. Quero dizer, não há nada pior, na minha opinião, na Terra ou no inferno do que isso. É. A maioria dessas crianças preferiria ter sido morta do que passar por isso. Até agora, nossas sentenças acho que não refletem realmente o dano real que está sendo causado. E é porque as pessoas não querem falar sobre isso, certo? Precisamos. Quanto mais falamos sobre isso, melhor será o nosso sistema de justiça, melhor será o nosso serviço de apoio. Mas essa é uma ameaça muito real, muito, muito real para todas as crianças. E como é o processo para você? Se você pode explicar como você decide quem vai perseguir? É tipo, estamos avaliando informações na Dark Web, temos pesquisadores na equipe que estão descobrindo 50 crianças, essa pessoa tem 20. Como vocês avaliam como devem agir? Então, quando saí do governo, eu tinha basicamente casos pendentes que não podia trabalhar porque estavam fora da minha jurisdição. Então, esses primeiros, como o da Colômbia e Foram Haiti, foram importantes, fáceis. Agora, tipo, como é que a gente encontra É o próximo, engraçado, né? ótima pergunta, porque comecei, estou batendo nas portas, tipo, posso trabalhar, posso ajudar vocês? É. Porque essas 2 missões foram bem sucedidas, então conseguimos mais Uau. doações. Estava tipo, eu tive que convencer as pessoas, tipo, você tem um problema, podemos ajudar. Fomos rejeitados. 7 anos Rejeitados depois, por quem? Governos, países? por governos, forças policiais, tipo, não precisamos da sua ajuda, estamos bem aqui, não achamos que há um problema. Hoje, 7 anos depois, somos nós que estamos dizendo não. Não conseguimos acompanhar. Todo mundo está nos pedindo. Ei, fulano nos disse que você fez X, Y e Z no país dele. Você pode nos ajudar? Você pode nos ajudar com aquilo? Então agora, o que temos que fazer é encontrar as unidades de aplicação da lei ao redor do mundo. Estamos em 26 países. Aqueles que podem sustentar nossas ferramentas, então se lhes damos algo e fornecemos treinamento, é uma solução escalável que eles têm. Então não é apenas nós fazendo o trabalho e depois saindo. Então é assim que avaliamos agora. Gostaríamos de estar em todos os lugares, mas temos que ir para onde estão mais preparados para fazer a maior diferença, o maior impacto. Claro. E quais são os 3 países principais agora que têm mais casos do problema? Eu diria que o Sudeste Asiático, Sério?
toda aquela região é É apenas triste. tão triste e terrível. Mas as forças policiais estão fazendo um trabalho incrível e trabalhando muito de perto conosco. Foi lá que instalamos nosso primeiro laboratório forense digital, e agora eles estão entrando e desmantelando É os criminosos loucura, lá dentro. cara. Então, 50% locais e 50% da América que estão chegando e cometendo crimes. Caramba. Sim, muitos turistas sexuais, os Qual o locais. tamanho da indústria do turismo sexual? Quanto dinheiro gera? Ok, o tráfico de pessoas, no total, é de 150 bilhões por ano. Meu Deus. 150 bilhões. E E para quanto colocar isso em turismo perspectiva, sexual e tráfico de pessoas? isso é cerca de 35 bilhões, eu acredito. Uau! Sim, apenas o sexo em si é O 35 contato bilhões. físico, sexo físico, não o consumido na mídia digital, esse tipo de coisa. Sim, 35 bilhões na venda de pessoas para sexo, agressores físicos. Meu Deus do céu. 35 bilhões, você pode imaginar esse número? Quero dizer, então você inclui o trabalho escravo, e é isso que leva para 150 Tráfico de bilhões. pessoas no geral, O tráfico de pessoas em geral. E para dar uma perspectiva, porque esse número é tão grande, com a quantidade de dinheiro feita comprando e vendendo pessoas a cada ano, você poderia comprar todas as franquias da Starbucks no mundo, poderia comprar todos os times da NBA e ainda ter dinheiro suficiente para enviar todas as crianças do ZEUA para a faculdade por 4 anos. Quanto dinheiro é gasto na escravidão moderna a cada ano? É por isso que eu digo que isso não é algo periférico, É. mesmo que atuemos como se fosse, porque não queremos enfrentar. Isso dói. Por que não queremos abordar isso? Dói. Eu sei por quê, porque eu não queria abordar. Eu fugi, tentei desistir várias vezes, ok? Sério? E a minha esposa sempre me convenceu a Meu continuar. Deus. Porque aqui está o que acontece. Isso foi o que aconteceu comigo. Você vê crianças sendo machucadas e, inevitavelmente, você sobrepõe o rosto de seus próprios filhos e essas crianças e simplesmente não consegue suportar, certo? Você simplesmente não consegue lidar com isso. Quero dizer, tive que fazer terapia obrigatória. Eles nos enviavam todos os anos para fazer exames. E eu continuava, ia todos os anos e pensava, ok, este é o ano em que vão me expulsar, porque eu sei que estou louco. E eles diziam, você passou, Sr. Ballard. Parabéns. O quê? Me salve, Porque eu né? achava que estava louco. Não, você está bem, ok? Uau. Mas uma das coisas, isso foi a coisa mais difícil para eu superar, aprender a não ver o rosto do meu próprio filho para que eu pudesse lidar com isso. Mais tarde, cerca de 10, 15 anos depois disso, eu mudei de ideia e me permiti ver o rosto dos meus filhos. Isso fez toda a diferença, porque de repente estou indo além dos Está limites. mais conectado com isso, né? Sim, o que aconteceu foi que me deparei com uma situação alguns anos atrás em que estávamos entrando em um centro de tráfico de crianças e havia 28 crianças pequenas que estavam sendo vendidas, Pequenas com menos de 12. de 1 a 12, Meu Deus. Pra sexo. para sexo. E então estou entrando lá, eles acham que sou um cliente, estou entrando Tipo e vejo todas vitrine? essas crianças. Era uma vitrine de orfanato. Eles alegavam ser um orfanato. Minha nossa. Sim, mas isso no Haiti. Eles alegavam ser um orfanato, mas todas as crianças eram principalmente crianças que eles recolheram depois de furacões ou terremotos. Os pais morrem e eles dizem, vinha para o nosso orfanato. meu Deus. Mas não é um orfanato. Então, na verdade, estávamos rastreando uma criança desaparecida que sabíamos que tinha estado lá. E foi isso que nos levou lá. E quando vi as crianças do lado de fora do portão, estava prestes a entrar. Foi a mesma, foi quase uma reação de PTSD. E eu pensei, estou vendo meus filhos, ok? Passa o treinamento que ensinaram, mas... Em vez disso, eu disse, sabe, e se eu não fizer isso desta vez? E se eu permitir que isso aconteça, eu apenas deixar essas crianças serem meus filhos? Então eu entrei lá e pensei, nossa, eu nunca deveria ter feito aquela técnica. Eu sempre deveria ter feito isso. É por isso que eu Porque antes encorajo você todos os usava outros. uma máscara, né? Pra Certo? não sentir tão profundo, mas agora você sente isso muito profundo. Tão profundamente. E o que não faria pelo seu próprio Uau. filho? Agora estou disposto a ir até o fim, certo? E esse caso ficou maluco. É engraçado, eu sei que esse experimento levou a isso depois que resgatamos. Resgatamos 28 crianças, fizemos toda a operação de infiltração e acabei adotando 2 das crianças que Para resgatamos. com isso. Que agora são meus No filhos. Haiti. Sim. Foi um ataque preventivo. Descobriu-se que nenhuma delas havia sido vendida ainda. Todas estavam sendo vendidas. Então, são 2 filhos meus agora. Eles vieram dessa operação. Uau. Então, eu literalmente São seus fiz filhos, é? se tornar meus filhos, Uau. sim. Quantos filhos tem agora? Agora tenho 9. Nossa. 7 desde o nascimento, seus próprios 7, filhos. sim, Com sua biológicos. esposa e 2 adotados do Haiti, 2 né? adotados, sim. E quantos mais você quer ter? Cara, o acordo pré-nupcial dizia 6 quando nos casamos. Sério? E então estávamos bem com 6. Ambos viemos de uma família com 6, então estávamos satisfeitos. E então, nesse caso, aconteceu depois disso, e vimos essas crianças, e foi como... Minha esposa novamente, e eu cheguei e disse, você não vai acreditar no que acabei de ver, essas 2 crianças pequenas, eram as 2 crianças que comprei na operação de infiltração, e eu simplesmente me afeiçoei a elas.
E foi minha esposa que teve essa experiência e simplesmente disse, eu quero ser mãe deles. Uau. Eu disse, não, não quero. Não podemos fazer isso. Eu quero ser mãe deles. E foi assim que começou. E acabamos trazendo-as para casa. E então a 7ª veio, desafiando toda a ciência de alguma forma. Aconteceu. De alguma forma aconteceu. E quanto custa comprar uma criança e dá pra você comprar e possuir Para isso possuí-las. pra fim de exploração? Eles fazem os dois, certo? Cara, isso é Então, loucura. geralmente, se você levar uma criança, se você usá-la por um fim de semana ou algo assim, você provavelmente pode dobrar ou triplicar o preço do que seria no mercado de sexo adulto. Meu Deus. Então, seja lá qual for o preço de uma prostituta, trabalhadora sexual, como quiser Dobra chamar, ou triplica pra uma criança. dobrar ou triplicar Por para uma uma noite criança. ou fim de semana, né? Dependendo da compra, Oh, meu depende Deus. do país, mas as crianças que me venderam, que se tornaram minhas, custaram $15.000 cada. Mas o 15 trabalho mil que por uma fazemos vida. Sim, é Apenas inacreditável. dizem, tá aqui, é seu. No Oriente Médio, onde lidamos com o ISIS e estamos trabalhando, e é onde há tráfico de órgãos e um coração pediátrico pode valer até $250.000. O coração de uma criança. Um coração de criança é por quanto vendem no mercado Com negro. que frequência isso acontece com a extração de... No Oriente Médio, com bastante frequência, em 2015 o ISIS invadiu a região e transformou os povos yazidis em escravos sexuais. Essas pessoas lindas eram pacíficas, vivem no norte do Iraque e um pouco na Síria também. O ISIS chegou e simplesmente disse, vocês são menos que humanos. Os capturaram, criando um mercado de escravos sexuais com eles. Além disso, muitas comunidades cristãs foram devastadas de maneira semelhante. Eventualmente, o ISIS foi expulso de seu território soberano, pois ganhava dinheiro tomando o controle de cidades. Uau. E taxando as pessoas. Eles perderam as receitas de petróleo quando foram expulsos, mas mantiveram as crianças. Então, como precisavam ganhar dinheiro, começaram a vender essas crianças para escravidão sexual ou para Oh, tráfico de meu órgãos. Deus. Já derrubamos 2 redes de tráfico de órgãos até agora. Então, isso... Eles mantêm crianças vivas pra tirar alguns órgãos, né? Mas, obviamente, o coração é... Obviamente depende, sim. E não se for um rim ou algo assim. Eles tiram e dizem, ok, até logo. Sim, as pessoas estão finalmente relatando isso. Acho que a CBS ou a ABC News recentemente fez uma reportagem sobre isso. Mas nós estamos no meio disso. Esse é o Nazarene Fund, do qual sou CEO, também é uma organização parceira do Mercury One, iniciada por Glenn Beck. Uau. Então eu assumi Sério? há 3 anos. Glenn Beck Então, ainda é o fundador, Glenn sim. Beck fundou, é. Ele foi padrinho do All You Are também. Ele nos deu todo o nosso primeiro dinheiro. Glenn fez isso. O dinheiro que eu precisava para resgatar aquelas crianças na Colômbia e no Haiti foi o Glenn. Sério? Ele foi o único que arriscou e disse, eu vou bancar, vá em Uau. frente. Eu fiquei tipo, você está falando sério? Ele disse sim. Ele conseguiu dinheiro para mim, foi Isso bem é intenso. legal. Sim, ele arriscou toda a sua empresa de mídia, na verdade. Uau, é. O advogado dele disse, não faça isso. Se eles falharem ou alguém se machucar, você está ferrado. Uau. Ele disse, não me importo. Ele disse, vou enfrentar meu criador e dizer Uau. que disse não. É uma história incrível, então... Sim, ele me pediu para liderar o Nazarene Fund há 3 anos. Então esse é o nosso trabalho no Oriente Médio. Estamos resgatando essas crianças. Estamos entrando e Então retirando você as crianças. encontrou crianças que tiveram órgãos removidos? Assim, não. Aquelas que estão Sério? sobrevivendo, Rins sim. e... Sério? Uhum. Então Sim. você encontra, elas estão costuradas e... Sim, houve. Como eu disse, alguns veículos de mídia tradicionais têm abordado o assunto, graças a Deus, nos últimos meses. E você pode ver as pessoas, podem pesquisar no Google e ver, eles estão costurados, então... Mas se for uma criança pequena, eles vão obter a maior parte do dinheiro com um coração pediátrico. Sério? $250.000 por um coração. Eles são muito procurados, sim. Caramba, que loucura isso. Sim, atendendo principalmente mercados fora dos Estados Unidos, certo? São mercados e países É. onde não há regulação e é tudo mercado Isso é negro. louco, cara. O trabalho que você faz é realmente incrível. Você tem um filme chegando, eu vi o trailer há alguns meses atrás, né? Sim. E qual a data de lançamento, a gente já sabe, vai ser lançado? Não sabemos, sim. A Covid alterou tudo, então realmente não sabemos, mas o filme está finalizado, está pronto. Conta com Jim Caviezel, Mira Sorvino e Bill Camp. Vai ser incrível. Esses caras são artistas, eles são geniais, fizeram um ótimo trabalho. Qual o nome do filme e qual história ele conta? O filme é The Sound of Freedom, e basicamente conta a história que acabei de contar. Muito do que acabei de lhe dizer. É. Por exemplo, com o menino da van, eles realmente filmaram aquela cena exatamente onde aconteceu, com o colar e tudo Meu mais. Deus. E ele aborda a operação na Colômbia, onde resgatamos 120 crianças, nossa primeira grande operação que resgatou 121. E qual a sua missão daqui pra frente com o filme e com tudo que você faz? É poder acabar com a escravidão sexual, resgatar uma quantidade específica de criança por ano? Acabar com isso. É. Então, fizemos um experimento e foi muito revelador. Em 2014, direcionamos quase todos os nossos recursos para a região norte da Colômbia. Uma região.
uma região e nós simplesmente dissemos, Como a gente nós se livra apenas disso? atacamos. A cada mês, 2 ou 3 operações e fortalecemos a aplicação da lei. Então, chegou ao ponto em que eles pararam e os traficantes em potencial disseram, sim, tive que desistir, estou envolvido com drogas, estou fazendo algo, isso é loucura. E assim conseguimos. Sabíamos o que aconteceria, é lógico. Agora há uma consequência. Antes não havia. Mas fizemos isso para mostrar que, se todos se concentrassem nos crimes contra crianças, poderíamos acabar com isso. Mas não serão apenas os governos. Terá a população se manifestando. E agora temos a oportunidade, porque as pessoas estão se manifestando sobre isso pela primeira vez em muito tempo, ou talvez pela primeira vez no dia 30 de julho, o que é Dia Mundial da Conscientização contra o Tráfico de Seres Humanos. Então, como meus ouvintes podem se envolver, seja de uma forma pequena, ou se quiserem se envolver de uma forma maior, o que é que eles podem fazer? Podem ir no seu site, podem enviar um e-mail, Sim, as espalhar pessoas a podem acessar nosso mensagem. site, ourrescue.org. OurRescue. OurRescue.org é o site. Assista aos nossos vídeos e há algo lá que diz junte-se à luta e temos todo tipo de ideias para as pessoas se envolverem. Uhum. Então, eu te falei sobre aquele colar, certo? Que se torna minha comissão, certo? Com meu nome nele e que mudou minha vida. Muitas pessoas disseram, eu quero um desses, eu quero a minha comissão. Então, a Love Grenade é uma empresa que fez réplicas desse exato colar. Ok. E as pessoas podem adquiri-lo. E isso pode se tornar sua comissão. E podem usá-lo e lembrar das crianças. Então, acho que é um link aqui, A gente vai certo? colocar nas notas do E programa, o dinheiro com vai para certeza. resgatar crianças. As pessoas também podem enviar uma mensagem de texto com Help Them para 51555 e estamos dando instruções específicas sobre como você pode se envolver na sua cidade no dia 30 de julho. 60 cidades já se comprometeram a fazer barulho de alguma forma. Eles vão a um parque, respeitando as leis e o distanciamento social, mas é isso. Você vai a um parque e líderes sociais aparecerão e se comprometerão a fazer mais pelas crianças e garantir que as Uau. crianças em sua comunidade estejam protegidas. Uau. Sim. É emocionante. Se você Sim. quiser fazer parte, se você quiser ajudar a espalhar a mensagem, então certifique-se de compartilhar esse vídeo e áudio e siga ele nas redes sociais. Como é que você tá? Tim Ballard Tim 89. Ballard 89, sigam ele, marquem enquanto estiver assistindo isso para que ele possa entrar em contato com você e ficar conectado. Eu sei que você faz muitas outras coisas nos bastidores que eu quero falar em breve em Utah e fazer parte de aprender como vocês fazem isso. Assim, vamos te envolver, colocar em algum de nossos programas de Me treinamento. coloque. Então, o filme, esteja ciente, você pode ver o site, se inscrever, seguir você, ver o filme quando for lançado, vai receber certeza, vamos manter atualizado. notificações, Você tem livros que falam sobre isso, se você quiser ir mais fundo na Toca do Coelho. Sim, tem muito conteúdo para você, se quiser aprender mais. Exato, mas essa é uma missão incrível que você está e eu não fui vendido, mas eu sofri abuso, eu conheço o trauma que isso causa e os anos necessários para desfazer isso e sentir que eu sou normal, sentir que o mundo não tá contra você, sentir que seus níveis de estresse diminuíram e sentir eu nem conseguia dormir até meus 30 anos por aí. E Meu eu Deus. sei o que isso faz com a estrutura Sim, de um ser humano que passa por uma questão de abuso sexual. Isso Não mesmo. consigo nem imaginar o que isso faria com alguém que está sendo vendido por seu pai ou não e que acontece várias e várias vezes por anos. Nem consigo imaginar como você começaria a se curar. Então, o que você está fazendo é um presente incrível e um serviço à humanidade. Eu realmente te agradeço por você ver isso, por ser um incrível líder nessa área, por ser um herói nessa área, obrigado. usando sua sabedoria, habilidades, ferramentas, relacionamentos para ter o maior impacto nessa área. Eu quero ser um apoio o tanto que eu puder nessa questão. Então, Muito obrigado, eu quero Luiz. ajudar também. Quero te fazer 3 perguntas finais, se chama 3 verdades. Então imagine que é o seu último dia aqui na Terra e você Ok, vai para um outro lugar depois que o seu corpo morre, certo? ok, Mas sim. você realizou todos os sonhos que você pôde imaginar na sua vida. Sua vida pessoal, sua família, seus filhos, negócios, fundação, tudo. Tudo que você pode imaginar virou realidade, mas por alguma razão todo o seu trabalho vai com você, seus vídeos, filmes, conteúdo, tudo vai contigo para outro lugar. Mas você pode deixar para trás 3 lições que você sabe que são verdades, você pode escrever no papel e isso é tudo que a gente ia ter para se lembrar de você. E é o que eu chamo de 3 verdades. Você ia compartilhar com o mundo. Quais seriam suas 3 verdades? Eu acho que a primeira verdade, a verdade mais importante, e isso vem de anos tentando encontrar luz na minha escuridão, porque trabalhar nesse mundo é tão sombrio e pode te destruir, eu preciso encontrar a luz. Então, meu conselho para as pessoas seria: o que eu compartilharia é porque todos
todos nós temos escuridão. Não importa quem você seja, você não precisa estar lutando contra o tráfico, certo? A escuridão está em toda parte. Sim. Então, minha verdade seria em encontrar a luz na escuridão, e a coisa mais importante é servir outras pessoas. Uhum. Servir acende as luzes, Tony Robbins me ensinou isso. Quero dizer, eu sabia funcionalmente, mas até que ele colocou em palavras e fez a pesquisa, quero dizer, quando você serve as pessoas, É uma algo experiência acontece em seu incrível. cérebro. Uhum. Há uma reação fisiológica. Na minha opinião, é Deus, sou uma pessoa de fé. E quando você serve as pessoas, o seu cérebro libera serotonina, endorfinas e ocitocina. E o que acontece é que as pessoas que têm um excesso dessas coisas maravilhosas, Sendo-se melhores, né? Sendo-se mais melhores. saudáveis, eles têm felizes. mais coragem, mais É. otimismo. Isso é ciência, certo? Agora, na minha opinião, o que isso é tudo... Eu acredito que é Deus preparando o seu corpo para se conectar. E seja Deus, seu criador, seja lá o que for, não importa. Mas uma fonte superior que lhe dará o que você precisa para ser uma versão melhor de si mesmo. É, entendi. E assim, o serviço com todos esses benefícios, além de fazer o bem ajudando alguém, é uma coisa incrível que acende as luzes de várias maneiras. Ok, servir é número 1 para outras pessoas. O número 2 está relacionado com isso, mas é sobre comunhão. É oração, meditação, seja lá como você queira chamar. Mas se conectar com esse ser maior, seja lá o que for, e obter essa energia positiva. Uhum. Porque isso simplesmente faz... Se você é uma versão melhor de si mesmo, você é uma bênção para outras pessoas, certo? Então não é algo egoísta, é realmente algo altruísta. É, Fique bem consigo mesmo, porque então você é bom para os outros. claro. Então, o número 2 seria isso, é a meditação, a comunhão. Uhum. Número 3. O número 3 é encontrar pelo menos uma pessoa que você realmente ama e que realmente te ama de volta. Existem muitos relacionamentos onde você não tem tempo ou a capacidade de se conectar dessa maneira, mas para mim é minha esposa. Mas encontre essa pessoa, porque eu contei minhas histórias para você, e a história mais legal que eu contei foi, na verdade, eu fugindo e minha esposa me fazendo voltar. Graças a Deus, nada disso teria acontecido. Eu não estaria sentado aqui com você se ela não tivesse me feito voltar quando eu fugi. Ao longo da minha vida, da minha carreira, e eu acredito isso a ela, nosso relacionamento. Uau. O que você mais ama em Catherine, sua esposa? Ela faz a coisa certa, não importa o quê. E não importa as consequências. Quero dizer, ela literalmente me disse: se acabarmos em uma praia, em uma barraca, e é lá que estaremos vivendo porque fizemos isso, eu não me importo. Uau. Temos que fazer a coisa certa por essas crianças e por Deus. E a coisa certa é desistir e deixar tudo para trás. Quero dizer, eu calculei, eram milhões de dólares em pensão, e eu tinha tudo planejado, minha vida estava planejada. Certo. Eu disse, Catherine, ei? Ela disse, não importa. Essas são crianças reais, e há consequências para o bem ou para o mal. Você pode salvar uma pessoa, isso vale a pena na sua mente, né? Certo? Como isso não vale a pena? E como ela chega a essa conclusão tão rapidamente? Tipo, isso será errado, isso está certo, vamos fazer a coisa certa, ok? Assim, ela tem esse tipo de intuição, inspiração, uma consciência, não sei como chamar, mas ela tem. E eu sei que posso ir até lá e dizer, eu não sei o que fazer, o que eu faço? E ela vai acertar. E se ela não souber, ela vai me dizer, eu não sei, vamos descobrir isso juntos. Pois é. Então acho que isso é o que eu mais amo nela. Isso é lindo. Sim. Ok, a gente pode te encontrar online em Tim Ballard 89, vamos linkar o perfil, disponibilizar todos os links aqui. Tem algo que você gostaria de compartilhar, que você ainda não falou antes da minha pergunta final? Alguma coisa que você queira que as pessoas saibam? Ou... Uma coisa que direi é que estou preocupado com o mundo agora. Estou muito preocupado com as crianças. Porque sinto que perseguimos as coisas boas e elas fazem sentido, mas com muita frequência não consideramos as crianças que estão sendo feridas. Uhum. E não é intencional. Ninguém tem a intenção de fazer isso, mas falamos, por exemplo, estamos no meio de um debate agora. Isso não é partidário para mim, não é político. Embora tudo pareça ir nessa direção nos dias de hoje, não é? Mas a ideia de abrir as escolas e o que isso faz, tudo o que estou dizendo é que não estamos ouvindo, nem sequer considerando. Eu não vejo as crianças como parte do debate. Por exemplo, o aumento de 6 milhões de relatos adicionais de crianças sendo abusadas, originadas online. Isso é o National Center for Missing and Exploited Children. E isso é muita dor. Isso aconteceu porque, como sociedade, decidimos fechar tudo por causa do Covid, ok? Nós conhecemos os contras? É só isso que eu estou perguntando. Estamos considerando os contras. E a preocupação que tenho é que o CDC e os outros têm se pronunciado. Não sou cientista, não posso ler dados. E se você tem 60 anos ou menos, tem 99,9% de chance de sobreviver.
Se você for mais velho, é muito, muito perigoso. E você definitivamente deve tomar precauções em massa e devemos fazer tudo o que podemos para apoiar isso. Mas os professores que criam a infraestrutura que impede que as crianças sejam agredidas sexualmente, 89% têm menos de 60 anos. E, portanto, a verdadeira pergunta que deveríamos fazer é: o que é mais assustador para você? Um vírus, depois de cuidarmos dos mais vulneráveis, o que é mais assustador? Um vírus com 99,9% de chance de sobrevivência? Ou que centenas de milhares, talvez milhões de crianças sejam agredidas sexualmente? Nem sequer estamos tendo essa discussão. Essa é a minha preocupação. Não sou inteligente o suficiente para apresentar uma solução real, mas pelo menos tenhamos a discussão. Então, resume-se a isso. As crianças não podem se manifestar. Elas não podem se organizar, não podem protestar, não podem marchar, e, portanto, não ouvimos falar delas. Cabe a nós, adultos, levantarmos e sermos suas vozes. E dizer: nós nos sentaremos à mesa por vocês, garantiremos que vocês sejam representados. Então, algo para se essa é a pensar, minha... com certeza. Sim, algo para se encontrar pensar. uma solução, né? É Certo? difícil. É difícil, são coisas Pois complexas. é. Não tenho as respostas, mas as crianças estão sendo machucadas, e sei que mais pode ser feito Com para garantir que certeza, não a gente seja. sempre pode fazer mais e você está fazendo coisas incríveis, cara. Eu te agradeço muito e eu tenho uma pergunta final. Qual a sua definição de grandeza? Eu acho que, para mim, grandeza é o quanto de impacto positivo você pode ter nos outros. Na verdade, eu tento transformar isso em uma regra. Não sou bom nisso, acredito nisso, mas não sou um mestre nisso. Mas quando você se depara com uma encruzilhada, com uma decisão a ser tomada, e fazemos isso todos os dias, devo fazer isso ou aquilo, não sei o que fazer. Qual das opções ajudará mais pessoas? Se você sempre escolher esse caminho, acho que essa é a definição de grandeza. Tim Ballard, meu amigo, obrigado, cara. Eu Valeu, te aprecio, muito obrigado. A pessoa se conecta a essa resposta ao estresse e não consegue mais desligar. Então ela é comandada por essa doença e não dá para viver assim por muito tempo. E nós, seres humanos, a gente pode ligar essa resposta ao estresse só com o pensamento. A gente pode pensar nos problemas e vai produzir os mesmos efeitos biológicos.